E se a imortalidade não fosse uma questão de fé, mas de física? Pois é, hoje vamos mergulhar em uma das teorias mais radicais e, olha, controversas da cosmologia moderna. Uma ideia que defende que a vida eterna está de alguma forma escrita nas leis do universo. Parece coisa de ficção científica, não é mesmo? Mas e se a resposta para essa pergunta estivesse escondida bem ali, nas equações que governam o nosso cosmos? É isso mesmo. A ideia aqui é que a imortalidade não é só uma possibilidade, mas uma consequência inevitável para que o universo seja logicamente consistente. É uma afirmação e tanto que leva a gente direto para uma teoria com um nome igualmente grandioso, a teoria do ponto ômega. Ok, então como é que a física chegaria a algo como a ressurreição? Bom, o caminho passa por um conceito central conhecido como o ponto ômega. Tentando simplificar, o ponto ômega seria um estado final para o universo. Mas não é um fim de escuridão, de frio, nada disso. Pelo contrário, seria um ponto de convergência com o poder de processamento de informação infinito. E é exatamente aqui que a física começa a soar muito, muito parecida com teologia. Então, aqui está o roteiro cósmico proposto pela teoria. Primeiro, a vida inteligente teria que dominar absolutamente todo o universo. Depois, ela teria que basicamente tomar as rédeas do destino cósmico e forçar o próprio universo a colapsar. E é nesse colapso final que a mágica, digamos assim, acontece. A capacidade computacional se torna infinita. Isso permitiria a simulação, ou melhor, a ressurreição de cada ser que já viveu dentro de uma realidade virtual perfeita. E essa imagem aqui ilustra o centro da controvérsia de um jeito brilhante. Frank Tipler não foge dessas comparações. Na verdade, ele as abraça. Ele faz um mapeamento direto. A singularidade final é Deus. O poder computacional infinito, onisciência. E a simulação de todos os seres, a ressurreição. A física, na visão dele, forneceria o mecanismo para as promessas da teologia. Essa ideia toda não surge do nada, tá? Ela se baseia no que Tipler chamou de princípio antrópico final. Pense nisso como uma regra fundamental do jogo cósmico que ele propõe. Ela diz basicamente que o universo precisa ter inteligência e que uma vez que ela apareça, ela está destinada a sobreviver para sempre e culminar no ponto ômega. Mas, afinal, quem é o arquiteto por trás de um conjunto de ideias tão extraordinário? Vamos dar uma olhada. Frank J. Tipler não é um outsider, muito pelo contrário. Ele tem uma formação impecável em física. Formado pelo MIT, com um PhD e uma carreira longa como professor de física matemática. E isso é super importante para entender o debate. Essas não são ideias de um amador, mas de um físico com credenciais acadêmicas bem sólidas. Ele foi desenvolvendo essas teorias ao longo de décadas, em publicações que ficavam cada vez mais ousadas. Começou lá com o princípio cosmológico antrópico, depois solidificou a teoria em A Física da Imortalidade e, por fim, fez a conexão explícita mesmo em A Física do Cristianismo. Como dá para imaginar, uma teoria que afirma provar a existência de Deus e a ressurreição usando a física, bom, ela não foi recebida de braços abertos pela comunidade científica. Pelo contrário, provocou uma reação fortíssima. A crítica do cosmólogo George Ellis, que saiu na prestigiada revista Nature, talvez seja mais famosa. Ele não mediu palavras, sabe? Classificou o trabalho como pseudociência e disse que era algo sem o rigor que se espera da pesquisa científica. O cético Martin Gardner foi ainda mais direto. O nome do princípio, princípio antrópico final, em inglês é Final Anthropic Principle, sigla FAP. Gardner deu um apelido para ele, CRAP, que é a sigla para Completely Ridiculous Anthropic Principle, ou seja, o princípio antrópico completamente ridículo. A piada, claro, é que a palavra crap em inglês é bem depreciativa. Isso já dá uma ideia do nível de desprezo que a teoria atraiu. Outros, como o físico Sean M. Carroll, até reconhecem as contribuições anteriores de Tipler para a física, mas enxergam esse trabalho posterior sobre o ponto ômega como um desvio, sabe? Um desvio para o campo da excentricidade. Então, o ponto central de todas essas críticas pode ser resumido em alguns temas que sempre voltam. A teoria não é testável, logo, não é ciência. Os argumentos parecem circulares e, acima de tudo, a sensação geral é que isso é teologia vestida com o jargão da física só para ganhar credibilidade. O que nos leva à questão central, que a teoria do ponto ômega coloca na mesa, e não só para os físicos, mas para todo mundo. No fim das contas, a teoria de Tipler é um estudo de caso fascinante.
Seja considerada ciência, filosofia ou outra coisa, ela nos força a questionar os limites do que a ciência pode, de fato, explorar. É um exemplo extremo de como a busca por respostas finais pode levar a lugares bem inesperados. E essa é a pergunta que fica no ar. Num campo como a cosmologia, que lida com o início e o fim de tudo, qual é o papel de ideias que a gente não pode provar nem refutar? A teoria do ponto ômega pode até não ser ciência estabelecida, mas com certeza ela nos obriga a pensar sobre a natureza da própria ciência e os limites da nossa busca por respostas. Obrigado por explorar essa ideia com a gente.